Pronto. Ele está gravando por um aplicativo que chama OSB, se não me engano. Nós vamos conversando, ele está gravando a tela. Ele está gravando imagem e som. Aí quando terminar, ele vai jogar para uma pasta do Word que eu criei com o nome do nosso grupo, lá dentro do nosso grupo. E depois, então, a gente tem acesso e vemos como que enviamos para vocês, ou eu posto no grupo, como que a gente faz daí, tá? O importante é que ele está sendo gravado. Então, alguém quer falar um pouquinho sobre, ou dar um resumo do que leu, do livro, do que pesquisou? Estão me ouvindo? Sara, quando iniciaram essas reuniões? Nós iniciamos na sexta-feira retrasada. Tá bom, eu achei que a gente já tivesse perdido muito. Não, a gente está no começo mesmo, Isso é muito bom, porque daí não precisa ficar pegando trem andando e sentar na janelinha, né? Amém, tá bom, ótimo. Gostariam de fazer? Então, querem que eu faça uma leitura? Eu vou dar uma faladinha rápida. Ótimo. O que eu li então, ele narrando, né, o protagonista, né, a situação dele dentro desse campo da neurodiversidade e os pais em relação aos filhos e aceitações, não aceitações, né? Sobre essa questão dos filhos com neurodivergências e outros demais também, tanto o autismo, né, como outras. E aí ele foi, e tem a questão dessa diferença dele, que ele se coloca assim muito diferente dos outros pela homossexualidade dele, né? Então ele vai fazendo um paralelo, né, disso, dessa questão dos pais, né, os filhos, e ele nesse contexto, sendo um filho também diferenciado, e dentro da família. Então, achei muito interessante esse ponto de vista dele, essas abordagens que ele traz, e que não é algo assim, né, tão complexo, mas né, que as pessoas não aceitam. Então, realmente, vários preconceitos. Tudo. E aí eu fui onde ele relata sobre mais a situação dele no meio, né? Escolas, relacionamento com mulheres e tudo, e essa dificuldade. E ele com a mãe, mas a mãe sempre o apoiou. Só que tinha aquela coisa, a mãe dele, né, tem claro que não aceitava bem essa ideia, né, dele. E aí foi isso, e ele foi se descobrindo, foi crescendo e tudo, já foi aceitando mais os fatos, e foi se entendendo, e foi achando os seus grupos, né, os seus companheiros que também viviam a mesma coisa. Então eu parei mais ou menos, eu estou aí nesse lugar eu não sei em qual página, porque não saiu o número aqui para mim, mas eu acho que eu estou mais ou menos na metade. Ok. Eu me concentrei mais no comecinho do capítulo, né? E aí eu gostei daquela reflexão, daquele conceito que ele estava trazendo de identidade vertical e identidade horizontal, né? Sobre o que é herdado dos pais e o que não é herdado, que é diferente, né? Então, o conceito de identidade vertical seria tudo aquilo que a gente herda dos nossos pais, que a gente tem de semelhante a eles, e o conceito de identidade horizontal, tudo aquilo que a gente difere, né, que a gente é diferente dos nossos pais, e que é horizontal porque a gente vai buscar em outros lugares, em outros campos, os iguais.
né? Então, eu acho, pelo que eu entendi, as nossas diferenças em relação aos nossos pais são um desafio para os pais e para os filhos, né? E aí, talvez, pelo que eu entendi, talvez por esse desamparo, pela estranheza, por essa dificuldade dessas diferenças, é natural que a gente busque outras referências para a gente se sentir acolhido, para a gente se identificar. E aí a gente vai buscar nossos pares fora de casa, né? Pessoas que têm essas características que são consideradas diferentes na nossa casa, a gente vai buscar fora de casa pessoas com as mesmas qualidades, as mesmas características, como uma forma de se sentir incluído, de pertencimento, né? Então, aquela coisa de, poxa, em casa ninguém me entende, mas aí eu vou procurar na rua, nos grupos, nos amigos, pessoas que me entendam, que falem a mesma língua, que gostem das mesmas coisas, ou que tenham características como as minhas, né? Então, eu achei que foi interessante, porque essa reflexão, esse conceito, ele cabe tanto para questões genéticas, físicas, como para questões de comportamento, de orientação sexual, de tudo. É bem abrangente, né? Porque ele compara tanto, pelo que eu entendi, características físicas, tipo cor de olho, de pele, características físicas, com criminalidade, com surdez, com orientação sexual. Então, ele coloca tudo isso nessa perspectiva. Eu achei, assim, bem interessante, né? Porque geralmente a gente pensa que certas características de comportamento são herdadas e causadas pela relação com a família, né? Geralmente a gente entende que os nossos traumas, nossas dores, que moldam o nosso comportamento, vêm da relação da família, mas o autor aparentemente diz que não, né? Diz que, por exemplo, a criminalidade, por exemplo, é algo que pode ser heterogêneo, diferente da família, né? Você pode vir de uma família que não tem criminosos e se tornar um criminoso, ele deu esse exemplo, né? Isso me fez pensar um pouco, porque eu tenho a tendência a imaginar que boa parte, principalmente dos nossos comportamentos, estão relacionados com a nossa criação, com a nossa vivência, né? E ele coloca isso em xeque, dizendo que muitas vezes não é um padrão repetido pela família, que é algo diferente, heterogêneo, que as pessoas vão buscar a sua comunidade fora de casa por não ter similaridade com o que tem em casa, né? Aí eu fiquei meio que pensando sobre isso, foi um pouco um contrassenso, na minha opinião. Em relação a isso que você falou, Igor, nós temos que pensar duas coisas. Ele está duas ou mais coisas. Na obra ele está falando de todos os tipos de neurodiversidade ou de diversidade. Quando a gente sabe que a palavra neurodiversidade é um eufemismo para deficiência. Então, quando a gente pega a história do surgimento do termo neurodiversidade, ele surge como uma palavra mais suave, uma substituta de deficiência, atribuindo a essa deficiência uma forma de ser. Tá? Então, a intenção é que as deficiências tenham identidade, elas deixem de ser deficiência para ser uma identidade, um modo de ser no mundo, um modo de ser diferente, mas que não é uma deficiência. Então, ela começa a surgir os grupos sociais que vão defender as questões
de identidade, as questões de inclusão, tá? Por quê? Porque deixando de ser deficiência é muito mais agradável ao outro, e essa agradabilidade pode gerar empatia ao invés de estigma. Pode ajudar e prevalecer, não é prevalecer a palavra, propiciar inclusão ao invés de exclusão, tá? Isso começa lá na década de 1990 com o surgimento da palavra neurodiversidade, né? Se a gente entende que neurodiversidade é deficiência, é substituto ou sinônimo de deficiência, o nanismo é uma neurodiversidade. Porque é um modo de ser diferente, é uma identidade diferente. Não necessariamente o anão tem prejuízo neurológico, mas a deficiência dele, ou o prejuízo que ele tem, ou a dificuldade que ele tem é física, ok? Mas ele vai entrar aí como neurodiversidade. Assim como os filhos de estupro. Lá no comecinho, uma outra coisa também que você falou, que eu tentei anotar aqui e não consegui, foi... O que você falou por último, Igor? Me ajuda aí. Só para Eu acho que foi a estranheza, né, de que ele colocou que existe às vezes uma diferença entre os filhos e os pais, e que não necessariamente existe uma relação, né? Como se fosse algo que pode acontecer de forma independente, e me gerou um pouco de contrassenso, né? Pensar que o que acontece ao filho não viesse dos pais, né? Que fosse diferente dos pais. Isso. Eu concordo com você que, de alguma forma, isso, principalmente no caso da criminalidade que você citou, agora eu lembrei, eu acho que a psicologia analítica, a psicologia profunda, ela vai nos dar um norte quando ela fala em transgeneralidade. Aquilo que vem passando de uma geração para outra. A neurociência também vai nos dizer que o filho não herda as características da mãe nem do pai. Herda as características dos avós, principalmente da avó materna, porque a genética dá um salto. Se você for perceber, você tem muitas características do seu avô, da sua avó, principalmente. Muito mais do que da mãe ou do pai, né? Quando a gente vê lá a questão do assassino, que ele fala, mais pro final do capítulo, ele vai falar que o assassino, ele tinha um bisavô assassino. Entendeu? De uma certa forma, eu acho que em alguns casos a fruta até pode cair longe do pé da árvore, mas na maioria dos casos ela vai ficar bem pertinho, tá? Hoje a gente já vê, os estudos já estão mostrando que um autista, se você pesquisar, se você fizer uma avaliação, você vai encontrar antecedentes dele autistas, em maior ou menor grau, né? E se você pegar um TDAH, uma pessoa com TDAH, com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
nós vamos ver que vai ter. Eu costumo falar para os meus alunos e para quem eu converso e bato papo que nós somos uma triade, né? Hereditariedade, psique e social, ambiente, tá? E aí eu uso uma metáfora que é a metáfora do tiro. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar dessa metáfora? Então, para sair um tiro, para que um tiro atinja alguém, nós precisamos de um revólver, nós precisamos de uma bala e nós precisamos de alguém que puxe o gatilho. Se nós tivermos só o revólver e a bala e ninguém puxar o gatilho, vai ficar lá a vida inteira, pela eternidade, e o tiro não sai. Se a gente tiver alguém que puxa o gatilho, o revólver, mas a bala não tá lá, também não tem tiro. Se a gente tiver quem puxa o gatilho, a pessoa, a gente tiver a bala, mas se não tiver o revólver, isso também não vai acontecer. Então, para que eu seja do jeito que eu sou, foi preciso uma triade, foi preciso a genética, que eu herdei dos meus antepassados, não necessariamente só do meu pai e da minha avó, da minha mãe. Eu posso trazer características até de 7 gerações passadas, né? Tanto psíquicas como físicas. A psique que vai se estruturar durante os primeiros, né, a partir das experiências e das relações, sobretudo nas primeiras relações com a mãe ou com a cuidadora, né, e vai se estruturando a partir daí. E com o ambiente, onde eu sou criada, onde eu sou tratada, como eu sou tratada, né? Nesse livro aqui, ó, que eu indico para vocês, Eu e os Outros, não sei se vocês já leram ou já conhecem, senão depois eu posto lá a capa dele. Eu não encontrei em PDF, eu comprei na estante virtual lá no Sebo, tá? Ele é bem antigo. Ele vai falar em complementariedade. A identidade, ela se forma também a partir desses elementos complementares. Eu só sou filha se tiver uma mãe. Então, isso aqui é muito interessante, né? Então, ao passo que a gente vai lendo o livro, a gente também precisa nos abrir para essa reflexão crítica. O livro é antigo, ele já tem aí seus 30, 40 anos de idade, e a ciência, a neurociência, a psicologia já trouxe deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar aqui. Acho que não. Fui eu que pedi para falar. Levantou a mão. Então vamos lá, Adriana. Fala. Eu só queria saber o nome do autor. Eu vou tentar achar o PDF. RD. Aí eu vou soletrar, tá? Tá. L-A-I-N-G. Lang, deve ser. Alguma coisa assim. Tá. Lang. Tá? Quem gostaria mais de falar? Sara, uma coisa também que eu achei interessante, até onde eu li, foi a questão de como a questão da neurodiversidade afeta as famílias, né? No sentido que para muitas famílias tem
um efeito, assim, até de a idade biológica está mais avançada do que a cronológica, por conta da carga mesmo que gera demandas, né? Mas também, por outro lado, tem relato de muitas famílias que dizem que a experiência de ter um filho deficiente gerou mais empatia e crescimento pessoal. Sim, sim. Não só a família vai ser impactada, como a pessoa neurodivergente é impactada pela família. Com Então, certeza. a família, nesse momento, ele está se referindo à família nesse primeiro capítulo, como algo que vem primordial, que vem antes, junto e depois ao mesmo tempo, né? E eu vou deixar a Laila falar e o Mário também. Depois eu quero ler um trechinho do livro do primeiro capítulo para vocês, que eu acho que ele é muito importante. E a gente lê rapidinho, é um parágrafo, acho que não dá 2, e aí a gente discute sobre isso também. Alguém conseguiu responder alguma das perguntas que a gente fez? Usou lá para guiar a nossa leitura? Eu não consegui. Não fui nas perguntas, infelizmente. Eu tinha lembrado, depois não deu para eu ir lá, ficou para trás. Quer falar, Laila, um pouquinho para gente? Eu também não consegui, eu confesso que eu ainda não tive tempo para parar e olhar, mas eu queria fazer uma pergunta. Não sei se mais para frente a gente vai ter essa explicação no livro, mas talvez, não sei, eu vou perguntar antes, sobre por que ele coloca a neurodiversidade junto com, eu estava olhando agora o livro, com outras questões, tipo síndrome de Down, nanismo, estupro, e aí eu não sei se ele já explica isso no começo do livro, enfim, eu fiquei me perguntando isso. Não, a neurodiversidade que ele coloca, e que eu entendo, é no sentido de deficiência. Entendeu? Tá? Primeiro, o Down é sim um neurodivergente. Ele tem implicações neurológicas. O funcionamento do cérebro dele é uma forma diferenciada. O anão, ele pode muito ser impactado e ter questões neurológicas envolvidas, dependendo muito do tipo de nanismo, da forma como ele é criado. O surdo, por exemplo, o surdo, ele tem problemas neurológicos mesmo, né, no aparelho auditivo, e a maneira como ele vivencia ou experiencia as relações, quando a gente pensa em psicologia profunda, tá? A maneira como ele experiencia e ele vivencia as relações, as primordiais, que são de silêncio e não de fala, impacta diretamente na formação da personalidade, em traumas, na estruturação da psique. Então, quando a gente olha pela nossa abordagem aqui, que não é uma abordagem só da neurociência ou só da neurodiversidade, mas a gente está pensando em uma abordagem global, pelo menos aí incluindo nesse globo a psicologia profunda, a neurociência e a neurodiversidade, a gente vai ver que nenhum dos tipos que ele está tratando ali foge da neurodiversidade. Eu também achei um pouquinho difícil isso daí, porque ele trouxe outras coisas nessa questão de ver a neurodiversidade como deficiência, como identidade. Parece que dá uma misturada ali, fica uma zona meio cinza, né? Que você não sabe o que é identidade,
o que é deficiência, o que é neurodiversidade, porque ele dá até, voltando ao exemplo do crime, né? O crime é uma neurodiversidade, não sei se ele usou só como exemplo ou não, mas falou também de cor de pele, ele colocou muita coisa nesse capítulo que eu achei um pouco confuso. Mas o Mário está com a mão levantada também, desculpa. Tá. Fala lá, Mário. Tá quietinho aí. Não, eu só queria aproveitar para trazer uma fala, uma frase que eu consegui separar aqui dentre algumas, que está lá no meu PDF, no PDF aqui está na página 16. É uma frase que ele coloca aqui. Eu também confesso que eu li até a página 20, né, metade, são 40 páginas o primeiro capítulo, então consegui ler até a metade. Eu achei, de fato, uma leitura um pouco meio confusa, por isso que eu diminuí o ritmo, para tentar entender o contexto. É bem verdade que a gente tem que ter em mente o seguinte, aquilo que a Sara falou, a gente está vendo pelo retrovisor, o autor está escrevendo de uma realidade histórica e cultural lá dos Estados Unidos da década de 60, 70, por aí. E então a gente tem que ter esse recorte. Mas, de fato, é uma leitura que, no início, eu me senti numa esteira, pedalando, né, assim, sem sair muito do lugar. Mas ele fala algumas coisas interessantes. E ele também, me parece que esses primeiras 20 páginas que eu li, ele é atravessado muito, além por essas questões que ele coloca, que os colegas colocaram aqui, também por conta da sexualidade dele, da identidade dele, por ele ser gay, e dessa dificuldade que ele vai estabelecer com seus relacionamentos sociais, na escola, e com ele mesmo e com a família. E aí tem uma frase que eu achei muito interessante, eu queria ler aqui para vocês, está na página 16, diz assim: pode-se amar alguém, mas não o aceitar. Pode-se aceitar alguém, mas não o amar. Aí ele continua. Eu senti erroneamente as falhas na aceitação de meus pais como déficit de amor deles. Agora, penso que a experiência principal deles foi ter um filho que falava uma língua que nunca pensaram em estudar. Eu achei essa frase muito interessante, quando ele coloca a questão de os pais terem um filho que falava uma língua que eles nunca pensaram em estudar. Está falando dele, da dificuldade dele, da aceitação dele, de ter um filho numa sociedade americana da década de 60 e 70. E logo abaixo ele traz uma referência da Times, da revista Times, falando inclusive sobre o debate que é relativamente não muito distante da nossa realidade, sobre a cura da homossexualidade. Sim. Ai, meu Deus.